Isso aconteceu comigo não faz muito tempo, e até hoje a experiência ainda me assombra. Para vocês entenderem melhor, sou paramédico e trabalho no atendimento de emergências. Em um domingo, por volta das 22 horas, quando a noite parecia seguir tranquila, algo peculiar começou a acontecer. Sem nenhum motivo aparente, comecei a sentir um arrepio que tomava conta do meu corpo. Uma sensação estranha de ansiedade que parecia não ter explicação. Confesso que, normalmente, não sou de rezar ou de me preocupar com essas questões espirituais. Mas naquela noite, uma vontade inexplicável de me benzer surgiu em mim, algo que eu nunca havia sentido antes. Lembro que estava fazendo o inventário do que tínhamos na ambulância, conferindo todos os equipamentos necessários e checando o que estava faltando quando os calafrios se intensificaram, chegando a um ponto quase insuportável. Aquela sensação de apreensão parecia vir de algum lugar profundo, algo que eu não sabia identificar, mas que estava me deixando incomodado. Foi então que, ao olhar o relógio, percebi que era hora de ver quem ficaria para cobrir o turno da noite. 2 colegas e eu fomos designados para esse turno, e ao refletir sobre isso, posso afirmar que tivemos o azar de sermos os escolhidos. E digo azar porque, ao que estava prestes a acontecer, qualquer um que estivesse no nosso lugar teria desejado não ter sido escalado. Algo me faz tremer só de lembrar do que vivemos naquela noite. Era por volta de 2 horas da manhã quando recebemos a primeira notificação via rádio. Um acidente havia ocorrido em uma estrada distante e havia uma pessoa caída no chão, aparentemente ferida por arma de fogo. Sem hesitar, partimos em direção ao local. Quando chegamos, constatamos que havia, de fato, uma pessoa caída, mas algo estava estranho. Os ferimentos não pareciam ter sido causados por uma arma de fogo ou faca. Não havia os sinais típicos desse tipo de agressão. O que vimos, na verdade, eram marcas que mais pareciam mordidas. Sim, isso mesmo. Não era difícil perceber que as lesões na vítima eram mais compatíveis com ataques de um animal. Algo grande, feroz, como um cachorro ou algum outro predador. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, ouvimos a vítima emitir um som, como se tentasse dizer algo. Ele estava vivo, o que foi um alívio, mas a situação estava se tornando cada vez mais confusa. Decidimos então colocar a vítima na ambulância para transferi-la para o hospital mais próximo. Mas a cada pergunta que fazíamos, ele respondia de forma repetitiva, dizendo as mesmas palavras. Era algo imenso. Eu não pude me defender. Não entendíamos o que ele queria dizer, mas sentíamos que havia algo mais nessa história. Algo muito mais perturbador do que a situação já estava nos mostrando. Quando começamos a avaliar seus sinais vitais, o pior aconteceu. O coração da vítima parou. Ele sofreu uma parada cardíaca. Eu já estava me preparando para iniciar as compressões quando, para minha surpresa, ele agarrou meu braço com força. O que parecia impossível aconteceu. Ele ainda estava consciente, ou pelo menos parcialmente. E com um fio de voz, ele disse algo que me gelou por dentro. Não deixe que me ataque de novo. Não sabia como reagir, não sabia se aquilo era real ou apenas fruto da minha mente. Mas o que quer que fosse, aquilo não era normal. A situação ficou ainda mais surreal. A ambulância, de repente, começou a tremer de forma inexplicável. As luzes se apagaram de maneira repentina, deixando todos nós em completa escuridão. O clima dentro do veículo era denso, opressor. Estávamos aterrorizados, não apenas pela gravidade da situação, mas também por essa sensação estranha que tomava conta de todos nós. Em meio à escuridão, comecei a rezar, um impulso quase involuntário diante do terror que eu estava sentindo. Mas nesse momento, algo ainda mais perturbador aconteceu. Eu simplesmente esqueci como rezar. Algo tão simples e automático como recitar o Pai Nosso tornou-se impossível.
Minha mente estava tão tomada pela confusão e pelo medo que não conseguia lembrar sequer das palavras básicas. Eu fechei os olhos, tentando encontrar algum tipo de resposta. Mas a confusão e o medo só aumentaram. De repente, um grito do meu colega me fez abrir os olhos. Então ouvi algo ainda mais estranho. Ao longe, muito distante, mas claramente perceptível, o choro de um bebê. Era um som quase inaudível, mas que parecia ter um efeito calmante sobre a situação. De forma inexplicável, tudo ao nosso redor parecia se acalmar. As luzes da ambulância voltaram a funcionar, e eu senti como se um peso tivesse sido tirado de cima de nós. Meu colega estava suando frio, e a vítima, que antes parecia estar morta, agora tinha algo muito estranho. Seu rosto estava coberto de marcas e arranhões, mas não de forma leve. Não, os arranhões eram profundos, terríveis. Um dos olhos quase tinha saído da órbita, como se tivesse sido atacado com ferocidade. Algo estava definitivamente errado. Os sinais vitais dele retornaram, mas o estado dele era crítico. Não havia mais tempo a perder. Aceleramos o máximo possível, levando-o ao hospital. No entanto, ao chegarmos ao hospital, a recepção foi gelada. Eles se recusaram a recebê-lo, dizendo que a polícia deveria chegar primeiro. Insistimos tanto que, finalmente, aceitaram o paciente. A situação era desesperadora. Enquanto aguardávamos a chegada da polícia, nos permitiram ir embora, mas fomos obrigados a prestar depoimentos detalhados sobre o que havia acontecido. Contamos cada detalhe da experiência, cada palavra, cada momento. A pessoa que estava colhendo os depoimentos nos olhou com uma expressão cética e, depois de nos ouvir, disse que nunca tinha ouvido algo assim, muito menos vindo de paramédicos. Não sei se acreditaram em nós, mas tenho a sensação de que pelo menos algo dentro deles ficou com uma dúvida, uma inquietação. Agora, eu sei que você, que está ouvindo, pode achar que tudo isso é impossível, que foi invenção da minha mente. Mas posso garantir uma coisa: o que vivemos naquela noite foi absolutamente real e não há como negar. Há alguns anos, um grupo de amigos e eu decidimos planejar uma viagem de acampamento para o famoso Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Embora já tivéssemos acampado juntos várias vezes em parques naturais menores, Yellowstone, com sua imensidão e belezas naturais, era algo totalmente novo para nós. Nossa intenção era aproveitar a viagem ao máximo, explorando as trilhas e os atrativos turísticos, além de mergulharmos de cabeça na natureza selvagem por quase uma semana. Os primeiros dias da nossa jornada foram bem organizados. Planejamos a rota, definimos os locais onde faríamos as paradas para acampamento e decidimos os pontos de interesse que queríamos visitar. No entanto, após esses primeiros dias, não tínhamos muitas atividades pré-determinadas. A ideia era simplesmente seguir aonde o nosso interesse nos levasse, sem pressa e sem grandes compromissos. A primeira parte da viagem foi bastante tranquila. Passeamos por muitas das atrações turísticas mais populares, como as fontes termais e a fauna diversificada que o parque oferece. À noite, nos reuníamos ao redor da fogueira no acampamento para contar histórias, rir e aproveitar o ambiente único. Foi uma experiência memorável, em que todos nos sentimos em sintonia com a natureza ao nosso redor. Porém, à medida que a viagem se aproximava do fim, começamos a ter dificuldades para encontrar um local para acampar à noite. Já estávamos em uma fase da viagem onde não tínhamos mais planos definidos, e à medida que o tempo passava, as opções de camping ficavam cada vez mais limitadas. Já estava escuro, e tarde da noite, todos os campings próximos que visitamos estavam lotados, e não havia espaço para nós. A pressão aumentava, pois começávamos a nos preocupar em como resolver essa situação. Depois de algum tempo, encontramos uma área aberta,
com algumas fogueiras feitas com pedras espalhadas pelo terreno e parecia ser um bom lugar para acampar. A área não estava listada online e não aparecia como um camping registrado no Google Maps, mas pelo que podíamos ver, parecia que outras pessoas já haviam acampado ali antes. A região estava deserta, sem sinais de vida, e não vimos ninguém por perto. Diante disso, decidimos montar o acampamento por lá mesmo. Tínhamos que montar as barracas no escuro, com lanternas, o que adicionava um toque de urgência e tensão ao momento. Já era bem tarde, e ao contrário das outras noites da viagem, naquela ocasião, estávamos tão cansados que logo adentramos nossas barracas e adormecemos rapidamente, sem muita conversa ou planos. No meio da noite, acordei abruptamente. Meus amigos me acordaram sussurrando, preocupados, que algo parecia errado. Imediatamente percebi o que eles estavam sentindo. Ao nosso redor, nas florestas que cercavam o nosso acampamento, havia uma quantidade estranha de sons. O mais desconcertante era o canto de pássaros, o que não era nada comum, pois já era bem tarde e, em condições normais, os pássaros estariam silenciosos, principalmente porque não era perto do amanhecer. Mas, em vez disso, o que ouvimos foram vários tipos de sons de pássaros, que se misturavam de maneira incomum. Era uma espécie de cacofonia que, à medida que se intensificava, começava a soar ainda mais bizarra e, para ser honesto, assustadora. Depois de alguns minutos, decidimos que era hora de sair da barraca e tentar entender o que estava acontecendo. Sem acender nenhuma luz, nos movemos em silêncio, tentando ser discretos. Nos agachamos ao lado do carro, que estava estacionado não muito longe de nós. Enquanto nossos olhos tentavam se ajustar à escuridão, começamos a perceber que os sons dos pássaros pareciam estar se aproximando. Era um som muito alto, vindo de várias direções e com uma variedade que nos deixava nervosos. De repente, o som parou completamente. A quietude repentina fez a atmosfera ainda mais tensa. Sabíamos que aquilo não era normal. Algo estava acontecendo e não podíamos ignorar. O fato de os sons virem de diferentes pontos da floresta nos fez acreditar que poderiam ser pessoas se comunicando de alguma forma. Após uma troca rápida de olhares entre nós, decidimos que o melhor a fazer era entrar no carro. A decisão foi tomada sem hesitação e rapidamente nos apressamos para dentro do veículo. Quando ligamos o motor e acendemos as luzes, o que vimos na linha da floresta correndo em nossa direção foi horrível. Havia duas figuras humanas se aproximando a toda velocidade. Não sabíamos se eram homens ou mulheres, pois estavam tão sujos e desfigurados, com roupas rasgadas e um aspecto selvagem que mais parecia de alguém perdido na natureza há muito tempo. A visão foi tão perturbadora que saímos dali o mais rápido possível. Enquanto dirigíamos em pânico, percebemos que mais 3 figuras estavam do outro lado da floresta, claramente nos observando. O que mais nos assustou foi a rapidez com que apareceram, como se estivessem à espera de algo ou de alguém. Quando iluminamos aquele lado da floresta com os faróis, vimos essas figuras se afastando rapidamente. Dirigimos por horas sem parar, até finalmente sairmos do parque, deixando a barraca e todo o resto para trás. Nenhum de nós conseguiu se lembrar exatamente em que área do parque estávamos, mas uma coisa era certa: não estávamos perto de nenhum camping registrado ou de áreas mais movimentadas do parque. Decidimos, então, encurtar nossa viagem e reservar um hotel para nossa última noite. O incidente havia sido tão perturbador que, a partir daquele momento, ninguém de nós teve coragem de acampar juntos novamente por um bom tempo. A experiência daquela noite sombria e os momentos que vivemos ficaram marcados em nossa memória para sempre. Há algumas semanas, no começo de janeiro, coisas muito estranhas começaram a acontecer aqui em casa.
Eu precisava compartilhar essas experiências e sei que muitos vão achar que estou inventando ou que estou ficando louco. Mas a verdade é que, no fundo, todos nós temos essa sensação. Não acreditamos que algo sobrenatural ou inexplicável possa nos afetar, até que realmente aconteça conosco. Quando eu tinha 25 anos, ainda morava com meus pais, ou melhor, com meu pai e minha madrasta, que é como uma mãe para mim. Além disso, minha irmã mais nova, de apenas 7 anos, também morava conosco. Ela é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Em nossa vizinhança, há uma feira que se instala semanalmente na rua. E minha irmã, por algum motivo, sempre gostou de passear por lá, procurando brinquedos antigos ou objetos curiosos para colecionar. Como trabalho de casa, programando durante boa parte do tempo, eu sempre ia buscá-la na escola. E, sempre que havia feira, ela me pedia para dar uma volta por lá. Ela adorava ver as barracas e, quem sabe, encontrar algo que chamasse sua atenção. Porém, uma série de acontecimentos começou a mudar a rotina em casa. Minha irmã adoeceu de uma gripe forte, o que fez com que ela ficasse em casa por alguns dias de repouso. A situação ficou ainda mais tensa quando minha madrasta, que estava em casa para cuidar dela, decidiu tirar alguns dias de folga no trabalho para ajudá-la a se recuperar. Em um desses dias, minha irmã me pediu para ir à escola pegar um caderno com uma amiga dela e também pegar uma prova com a professora. Fomos eu e minha madrasta, e após resolvermos tudo na escola, decidimos passar pela feira, como ela sempre gostava, para ver se encontrávamos algo interessante para animá-la. Foi quando encontramos uma barraca cheia de antiguidades, lâmpadas antigas, quadros com pinturas antigas, álbuns de fotografias e vários brinquedos. No meio disso tudo, algo realmente chamou minha atenção. Uma casa de bonecas. Era uma verdadeira obra de arte, com detalhes incríveis, e apesar de já ser antiga, estava em bom estado de conservação. Quando perguntamos o preço, ficamos surpresos, mas decidimos comprá-la. Oferecemos R$ 200 pela casa de bonecas, e para nossa surpresa, o vendedor aceitou. Era um brinquedo caro, sem dúvida, mas parecia ser algo que valeria a pena, especialmente para minha irmã, que adorava colecionar esse tipo de item. Deixamos a casa de bonecas ao lado da cama dela enquanto ela descansava, na esperança de que ela acordasse animada para ver o que tínhamos trazido. Ela estava tão mal que passava o dia todo dormindo. Eu saí de casa para uma reunião de trabalho e mais tarde me encontrei com um amigo no centro da cidade. Quando voltei para casa, já era noite, por volta das 8 horas. E eu fiquei feliz em saber que minha irmã já estava brincando com a casinha de bonecas em seu quarto. Aproximando-me de seu quarto, bati na porta, mas algo estranho aconteceu. Ela ficou quieta, como se não tivesse me ouvido. Eu então disse, em tom brincalhão, que não fizesse mais de doente e que agora teria que me ajudar nas tarefas de casa, porque eu não faria mais nada por ela. Porém, ela não respondeu. Deixei-a em paz, mas logo ouvi passos rápidos, como se ela estivesse correndo pela casa, o que me pareceu estranho, pois ela ainda estava se recuperando da febre. Resolvi ignorar e voltei para o meu quarto para trabalhar. Quando estava focado no meu computador, recebi uma mensagem de meu pai no WhatsApp. Ele me disse que, ao chegar em casa, encontrou minha irmã com febre alta e que a estavam levando ao hospital. Fiquei preocupado e imediatamente perguntei onde estavam. E ele me disse que estavam a caminho do hospital e que me avisariam assim que voltassem. Fui até o quarto de minha irmã para ver se ela precisava de mais alguma coisa, mas, ao entrar no quarto, encontrei tudo bagunçado. Havia brinquedos no chão, as gavetas abertas, mas nada que explicasse a situação. Estranhei um pouco, mas preferi acreditar que, antes de ser levada ao hospital, ela teria mexido nas coisas por conta própria. Ou então, alguém poderia ter entrado no quarto e mexido em tudo. Eu realmente não queria acreditar que algo estava fora de lugar, mas ao mesmo tempo,
Não conseguia parar de pensar que algo não estava certo. Meus pais chegaram em casa por volta das 11h30 da noite. Minha irmã parecia um pouco melhor, e ela pediu para dormir comigo naquela noite. Eu aceitei, como sempre fazia quando ela estava se sentindo mal, e ela foi para minha cama, enquanto eu continuava trabalhando no computador. A noite passou, e por um momento, ouvi o som de passos correndo pela casa. Não dei muita atenção, pois estava acostumado a ouvir esses barulhos, mas algo me incomodou. Continuei trabalhando até tarde, com os fones de ouvido, mas a sensação de que algo estava estranho nunca me deixou. Quando finalmente terminei de trabalhar, olhei para o relógio e já eram quase 4 da madrugada. No dia seguinte, minha irmã estava melhor, mas a situação continuava a me incomodar. Ela estava deitada comigo na cama e, de repente, ouvi a voz da minha madrasta falando do corredor. Ela dizia para minha irmã parar de brincar e descansar para se recuperar de vez. Fiquei surpreso, pois minha irmã estava bem ao meu lado. Perguntei à minha madrasta de onde vinha aquele som e ela me disse que, ao passar pelo corredor, viu minha irmã de pé, imóvel sobre a cama, com os braços estendidos, como um espantalho. Ela ficou tão assustada que, instintivamente, correu até o meu quarto e me chamou. Quando fui até o quarto da minha irmã, não vi nada de estranho, mas ela insistia que havia algo lá. Nós duas ficamos confusas, sem saber o que pensar, mas quando olhei novamente, percebi algo ainda mais incomum. A casa de bonecas havia sumido. Meu pai, que não acreditava nessas coisas, tomou a atitude de sair com o carro e, sem dizer nada, foi até a feira de onde trouxemos a casa de bonecas. Ele voltou algum tempo depois, mas sem o brinquedo. Quando perguntei onde estava, ele disse apenas que a coisa tinha que ser deixada lá, que não fazia sentido continuar com aquilo em casa. Ele nunca explicou o motivo, mas todos nós sentimos que algo ali não estava certo. O mais estranho de tudo isso aconteceu uma semana depois, em uma tarde de fevereiro. Eu e minha irmã voltávamos da escola quando, de repente, ela quis atravessar a rua de forma apressada, como se tivesse visto algo que a assustou. Quando passamos pela feira, ela parou de repente e ficou olhando fixamente para a barraca onde tínhamos comprado a casa de bonecas. Lá estava ela novamente, exposta na mesma barraca, como se nada tivesse acontecido. Minha irmã olhou para mim com os olhos arregalados, mas antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo, ela disse com voz trêmula: "Não vamos mais lá, por favor." E com isso, seguimos nosso caminho, sem nunca mais voltar a olhar para a barraca. A casa de bonecas ainda permanece na feira, como se fosse um objeto sem história, sem razão, mas com algo sinistro que ninguém ousa explicar. Quando eu tinha 20 anos, trabalhei como assistente para uma senhora idosa por algumas semanas. Ela morava em uma casa grande e antiga, situada em uma propriedade que poderia ter sido deslumbrante se ela tivesse se dedicado ao seu cuidado. A casa estava em uma área isolada, com 2 acres de terra cercados por árvores em 3 direções e uma estrada na outra. A construção, como já mencionei, era antiga, predominantemente de madeira, e o interior da casa era incrivelmente sombrio. Helena, a senhora de quem estou falando, mantinha as cortinas fechadas na maioria dos quartos, e eu nunca conseguia entender o motivo de tal atitude. Às vezes, eu tomava a liberdade de abrir as cortinas para deixar a luz natural entrar, mas sempre que voltava ao quarto, as cortinas já estavam fechadas novamente, como se tivesse sido uma ordem silenciosa. Ela também usava velas para iluminar os cômodos, o que dava à casa uma atmosfera ainda mais arcaica e esquecida. Para completar, os pisos de madeira rangiam a cada passo, criando um ambiente fantasmagórico em toda a casa. Helena tinha cerca de 74 anos. Era uma mulher que parecia estar em constante luta com as limitações de sua idade, mas ao mesmo tempo tinha um certo charme peculiar.
O tipo de trabalho que Helena me pedia para fazer estava geralmente relacionado a tarefas simples que ela não conseguia mais realizar sozinha, como varrer, tirar o pó, lavar a louça, organizar roupas e correspondência, entre outras atividades cotidianas. Helena era do tipo que sempre tentava ser independente, mesmo quando sabia que não era mais possível. Certa noite, ela me pediu para dormir lá por uma noite ou duas, já que a casa tinha bastante espaço. Ela morava sozinha e, apesar de ter vários quartos, nunca parecia estar acompanhada. Fui até a casa na sexta-feira, como de costume, e após trocar poucas palavras com ela, deixei minha mochila cheia de roupas e cosméticos na cama do quarto, onde ficaria. Quando me virei para a porta, Helena entrou no quarto. Ela tinha um jeito estranho, algo peculiar em sua postura que sempre me deixava desconfortável. E naquele momento não foi diferente. Ela não me cumprimentou com um simples olá, como seria esperado, mas me disse imediatamente para limpar o quarto. A maneira como ela falou era direta, quase imperativa, e isso me fez sentir ainda mais estranha na situação. Após isso, ela simplesmente me instruiu a arrumar toda a casa e subiu as escadas sem mais explicações. Eu fiquei um pouco confusa, mas aceitei e comecei a fazer o que ela pediu. Durante o resto do dia, eu a ouvi se movendo no andar de cima, mas não a vi novamente. Ela parecia estar andando de um lado para o outro em seu quarto, mas não havia televisão na casa, então eu realmente não sabia o que ela estava fazendo. Algo que sempre me intrigou foi o quão protetora Helena era com relação ao porão. Ela deixou bem claro que era absolutamente proibido que eu descesse lá, e em diversas ocasiões ela me pediu para manter distância dessa área da casa. A curiosidade, é claro, só aumentava. Mas eu respeitei o pedido dela, até que uma noite, depois de uma série de eventos estranhos, decidi que precisava investigar o que estava acontecendo naquele lugar. A noite chegou, e eu fui para a cama mais cedo. Mas, como já mencionei, a cama era incrivelmente desconfortável. Isso dificultou meu sono, e eu mal consegui descansar. Por volta das primeiras horas da madrugada, comecei a ouvir passos do lado de fora do meu quarto, no chão que rangia a cada movimento. Parecia que Helena estava passando pelo corredor, indo em direção ao banheiro, talvez. Isso aconteceu algumas vezes, mas o mais estranho foi quando, em determinado momento, os passos pararam do lado de fora da minha porta. Eu me sentei na cama e comecei a ouvir o ranger do chão. Eu podia ouvir claramente os passos de Helena, ou pelo menos eu achava que era ela. O som parecia vir de perto, mas eu não sabia o que ela estava fazendo. Finalmente, os passos se afastaram, e eu os ouvi descendo as escadas lentamente. Em seguida, ouvi uma porta abrir e fechar lá embaixo, o que me deixou ainda mais apreensiva. Eu imaginei que fosse a porta do porão. Um tempo depois, os passos pesados voltaram, subindo as escadas lentamente. O som do chão rangendo a cada degrau me deixava tensa. Quando os passos chegaram à porta do meu quarto, pararam. Eu fiquei imóvel, ouvindo, e então comecei a perceber que a maçaneta da porta estava sendo girada. O medo tomou conta de mim. Eu me deitei rapidamente, puxei os lençóis sobre mim e fingi que estava dormindo. Ouvi Helena dar alguns passos em direção ao meu quarto, fazer uma pausa e depois sair novamente. Ela voltou para o seu quarto e fechou a porta. Mesmo com toda a situação bizarra, eu estava paralisada, sentindo uma mistura de medo e confusão. Esperei cerca de meia hora antes de decidir que precisava entender o que estava acontecendo naquele porão. Levantei-me com cautela, tentando não fazer barulho, e fui até a porta do porão. A casa estava muito quieta, e eu podia ouvir minha respiração acelerada. Desci as escadas com cuidado, sabendo que algo estava errado. Quando abri a pesada porta do porão, acendi as luzes e desci lentamente. Ao chegar no último degrau, um impulso de gritar quase me tomou por completo. O que encontrei no porão me deixou paralisada de choque.
Havia 2 cadeiras antigas no centro do ambiente, e em cada uma delas havia um corpo em decomposição, ambos usando perucas. O cheiro fétido e o som de insetos rastejando sobre um dos corpos me fez sentir uma onda de náusea. Mas, ao mesmo tempo, eu precisava ter certeza do que estava vendo. Eu caminhei mais fundo no porão, mais perto dos corpos. Ambos usavam perucas, e o maior dos dois estava com uma boina. Eu não sou especialista em corpos ou seus processos de decomposição, mas parecia que aqueles corpos tinham quase 1 ano de falecimento. A sensação de terror se intensificou quando ouvi passos vindos de cima, do primeiro andar. Eu estava paralisada. Não sabia o que fazer. Não conseguia alcançar o interruptor de luz e, em um ato desesperado, me escondi atrás de um dos sofás, esperando que os passos parassem. Eu ouvia-os descer lentamente, um degrau após o outro, e logo ouvi Helena alcançando o último degrau. Em um sussurro baixo, ela chamou meu nome. Olhei por um momento e vi Helena no meio do porão, segurando uma grande faca de cozinha. Ela era muito lenta devido à idade, mas a raiva nos seus olhos me fez correr para as escadas com toda a força que eu tinha. Ela gritou meu nome, mas eu não olhei para trás. Corri para o quarto onde estava dormindo, peguei minha mochila e desci as escadas novamente. Quando cheguei à porta da frente, Helena estava no último degrau do porão, olhando para mim. Eu corri até o meu carro, liguei-o e acelerei até sair da enorme propriedade. Em poucos minutos, eu já estava na estrada, dirigindo para longe daquelas lembranças aterradoras. Felizmente, eu nunca dei a Helena nenhuma das minhas informações pessoais, como meu endereço ou número de telefone. Então ela nunca conseguiu me contatar novamente. Se eu tivesse que adivinhar, diria que um dos corpos no porão era o de seu marido falecido, o qual ela mencionou algumas vezes, mas o outro corpo, menor e desconhecido, continua sendo um mistério. De qualquer forma, o que encontrei naquele porão foi algo completamente perturbador, e eu tenho certeza de que algo estava muito errado com aquela mulher. Se você está se perguntando se eu avisei as autoridades, a resposta é não. Algo naquele lugar me dizia para deixar tudo para trás. Quero compartilhar com vocês uma história que tem sido uma parte importante da minha vida desde a infância. Algo que sempre carrego comigo e que, de certa forma, sempre me acompanhou. Trata-se de um amuleto, um objeto de grande significado que minha mãe me deu e que está comigo desde que me lembro. No entanto, não posso descrevê-lo detalhadamente, pois minha mãe, embora tenha me autorizado a contar essa história, me pediu que mantivesse alguns detalhes em segredo, e como respeito sua vontade, cumprirei o pedido. Minha mãe sempre me contou que, na verdade, eu quase não nasci. A gravidez foi muito difícil, e em várias ocasiões o quadro se complicou. Foi um longo caminho até que eu finalmente nascesse. Poucos dias antes de meu nascimento, minha mãe sofreu um acidente em um ônibus de transporte público. Foi um acidente muito grave e 4 pessoas perderam a vida. Minha mãe, milagrosamente, saiu ilesa. No entanto, uma das suas amigas, uma mulher mais velha, que também era sua patroa, se aproximou dela e disse algo muito estranho e, ao mesmo tempo, assustador. Ela me disse que eu não deveria nascer, pois estava destinado a enfrentar muitos obstáculos e dificuldades durante toda a minha vida. Ela então entregou a minha mãe um amuleto e pediu que eu o usasse sempre, alertando que aquilo tinha um grande poder, algo que ela havia conseguido com muito esforço. Ela não estava se referindo a dinheiro, mas a algo muito mais profundo. Minha mãe, embora cética, agradeceu a mulher de maneira educada, sem levar muito a sério o que ela dizia. Ela, claro, estava mais preocupada com a minha gestação, mas, por via das dúvidas, colocou o amuleto no meu berço, já que a mulher havia insistido tanto. Nos primeiros dias, tudo parecia correr bem, sem maiores incidentes. Mas logo depois, algo começou a acontecer. Meu pai,
que não acreditava nesse tipo de coisa, viu aquele amuleto no berço e, com uma atitude de total rejeição, o retirou, dizendo com firmeza: "Não quero feitiçaria perto do nosso filho." A partir daquele momento, a situação mudou. Comecei a chorar muito todas as noites, sem explicação. Se meus pais tentavam me colocar para dormir com eles, eu conseguia dormir um pouco, mas logo acordava, chorando desesperadamente. E não eram apenas os meus choros. Os cachorros da vizinhança, que naquela época não eram poucos, começavam a latir furiosamente à noite. Não era algo comum, pois parecia que todos os cães ao redor de todas as casas estavam latindo e uivando ao mesmo tempo. Era um barulho incomum e assustador, que deixava todos desconfortáveis. Em uma dessas noites especialmente difíceis, meu pai, cansado da situação e sem conseguir dormir, decidiu procurar aquele amuleto. Sem dizer uma palavra, ele o colocou sobre mim e, de maneira quase instantânea, algo surpreendente aconteceu. Eu me acalmei de imediato. Aos poucos, os latidos dos cães começaram a diminuir, até que o silêncio tomou conta. Era como se tudo ao meu redor estivesse voltando ao normal. E foi a partir desse momento que nunca mais retiraram o amuleto de perto de mim. Anos se passaram e na minha adolescência eu comecei a frequentar a escola. Quando viram o amuleto pendurado em meu pescoço durante uma partida de futebol com meus amigos, fui alvo de zombarias. Nenhum de meus amigos sabia o que era aquilo, e eu também não sabia. Para mim era apenas um objeto normal, algo que eu usava como qualquer outra pessoa usaria um colar. Nunca tinha me questionado sobre ele. Curioso, perguntei à minha mãe sobre o amuleto, mas ela foi evasiva, dizendo apenas que eu não deveria tirá-lo. A resposta dela me deixou com mais perguntas, mas, como sempre, eu a respeitei. No entanto, apesar de saber que o amuleto não deveria ser retirado, eu fiz isso. Comecei a tirá-lo todas as manhãs, antes de ir para a escola, e só o colocava novamente quando voltava para casa, para evitar repreensões. Durante algum tempo, isso parecia funcionar. A vida parecia voltar à normalidade, mas algo estranho começou a acontecer. Comecei a sentir uma presença constantemente ao meu redor. Era uma sensação difícil de descrever, como se alguém estivesse sempre me observando. Sempre que caminhava de volta para casa depois da escola, uma sensação de ser seguido não me abandonava. E não demorou muito até que comecei a ver essa presença. Era uma figura, uma mulher, que parecia estar em todos os lugares. Não importava onde eu estivesse. Se estava nos pátios da escola, podia vê-la à distância, do lado de fora, como uma sombra. Quando estava na rua ou no parque com meus amigos, lá estava ela, à distância, entre as árvores. Era uma figura sempre presente, mas ao mesmo tempo distante o suficiente para que eu não conseguisse reconhecer seus traços, o que me deixava ainda mais inquieto. Eu sabia que ela estava lá, mas não podia identificá-la. Não era uma alucinação, pois a sensação era muito real. Não se tratava da minha imaginação, apesar de, naquele momento, eu começar a questionar minha sanidade. Alguns podem achar que sou louco por continuar a tirar o amuleto, mas isso é o que eu fiz. Tirei o amuleto até durante minha primeira festa com meus amigos, quando pela primeira vez bebi algumas cervejas. Depois da festa, voltei para casa, muito cansado, e adormeci imediatamente ao deitar na cama. Não coloquei o amuleto. Não foi de propósito. Eu pretendia levantar para escovar os dentes, mas acabei caindo em um sono profundo. Naquela noite, acordei com barulhos estranhos vindos do telhado. Eram passos pesados, como se alguém estivesse batendo fortemente, tentando me acordar, como se quisesse me avisar sobre algo. Não apenas me acordaram, mas também meus pais, que saíram para investigar o que estava acontecendo. No momento em que percebi, coloquei o amuleto novamente. Assim que fiz isso, os cachorros começaram a latir ao longe, como se algo tivesse mudado no ambiente. Desde então, nunca mais tirei o amuleto e a presença desapareceu.
A partir desse momento, passei a levar uma vida mais tranquila, mas nunca mais retirei o amuleto. Agora ele está sempre comigo, debaixo da minha camisa, sem que ninguém, além da minha namorada, o veja. Mesmo assim, prefiro não falar muito sobre ele, pois fico nervoso tentando explicar. Quando tento contar a alguém, muitos zombam de mim, e eu fico sem saber o que fazer. Minha namorada me pediu para tirá-lo, para me mostrar que não acontece nada, que é só uma invenção minha, algo da minha cabeça. Mas eu não quero tirar o amuleto, pois sei que algo realmente acontece quando o faço. Eu não posso arriscar. Meus amigos da faculdade e eu sempre fizemos questão de manter contato o máximo possível depois da formatura. Sabíamos que o tempo passaria rápido e que a vida adulta traria novos desafios e responsabilidades, mas queríamos preservar nossa amizade de alguma forma. Uma das maneiras que encontramos para continuar unidos era organizar uma viagem de acampamento todo ano, durante o verão ou outono. No ano passado, decidimos que seria a vez de acampar nas montanhas do Colorado, no final do verão, quando o clima ainda estava agradável, mas com as cores vibrantes das árvores já começando a mudar. Assim que nosso voo pousou, pegamos o carro alugado e seguimos em direção às montanhas. A empolgação estava no ar, pois todos nós adorávamos a ideia de nos desconectar da rotina e aproveitar a tranquilidade da natureza. Na segunda noite, depois de um longo dia de caminhada, encontramos um pequeno acampamento situado em uma área isolada, com lotes individuais, bem afastados uns dos outros. Isso nos deu a sensação de que estávamos acampando em um lugar exclusivo, quase como se estivéssemos sozinhos no mundo. As árvores ao redor aumentavam essa sensação de privacidade e paz. Escolhemos um lote perto de um pequeno riacho que corria próximo à estrada para podermos nos refrescar e tomar um banho após o cansaço do dia. Montamos as barracas enquanto ainda estava claro, para que não precisássemos nos preocupar em montar tudo no escuro, o que sempre torna a tarefa mais difícil. Quando terminamos, decidimos fazer uma pausa e fomos a um restaurante na cidade mais próxima para jantar e reabastecer as energias. A noite já havia caído quando retornamos ao acampamento, e foi nesse momento que fomos surpreendidos por algo muito estranho. A aba da nossa barraca estava aberta e algumas coisas estavam fora do lugar. Não havia ninguém em vista, mas parecia claro que alguém havia mexido nas nossas coisas. A sensação foi desconcertante, mas tentamos manter a calma e decidimos seguir com a nossa noite. Logo seria hora de dormir, então pegamos nossas toalhas e fomos caminhar até o riacho, que ficava a cerca de 5 minutos de distância. A água estava extremamente gelada, mas surpreendentemente revigorante. Era como se ela tivesse o poder de nos renovar por completo, mesmo com a temperatura baixa. Quando todos já estavam do outro lado, se secando na margem, foi quando percebi algo muito estranho. Do outro lado do riacho, na floresta, havia uma figura claramente nos observando. O sentimento de apreensão foi imediato, mas, para não alarmar meus amigos e também sem querer que a pessoa soubesse que a havia visto, sugeri que voltássemos ao acampamento. Enquanto caminhávamos de volta, expliquei discretamente aos meus amigos o que eu tinha visto do outro lado do riacho, entre as árvores. Aquele momento, somado ao incidente de alguém mexendo em nossas coisas na barraca, deixou todos bastante nervosos. Decidimos que seria mais seguro dormir no carro naquela noite. Já estava difícil encontrar conforto dentro do veículo. E a ansiedade sobre o que eu tinha visto na floresta não ajudava em nada. Durante a noite, eu ficava constantemente olhando pelas janelas, tentando ver qualquer movimento na escuridão à luz da lua. Em algum momento, no meio da madrugada, quando já estava começando a ficar exausto, olhei novamente pela janela do carro e, para o meu horror, vi algo que confirmou todos os meus medos. Havia uma figura agachada na entrada da nossa barraca, com algo nas mãos, mexendo lentamente no zíper.
Fiquei paralisado de medo enquanto observava. A pessoa pareceu rapidamente perceber que não havia ninguém na barraca e, em seguida, virou a cabeça em nossa direção, como se estivesse nos observando também. A figura se afastou lentamente da tenda e começou a se aproximar do carro. Meu corpo entrou em pânico e, sem pensar duas vezes, acordei meus amigos aos gritos, enquanto me jogava no banco do motorista para buzinar desesperadamente. A buzina ecoou pela área e, para nossa sorte, vimos a figura se afastando rapidamente e desaparecendo na escuridão da floresta. O que me marcou profundamente naquela noite foi a atitude estranha da pessoa que vimos. Ela não parecia assustada ou apavorada, como seria de se esperar. Em vez disso, se levantou calmamente e caminhou sem pressa em direção à floresta, como se nada de estranho estivesse acontecendo. Aquela cena, combinada com a tensão da noite, fez com que ninguém conseguisse dormir mais. Ficamos acordados, tensos, observando cada som que ecoava na floresta, até o amanhecer. Embora tivéssemos planejado ficar naquele acampamento por 2 noites, a experiência daquela primeira noite foi mais do que suficiente para nos fazer mudar de planos. Decidimos deixar o local e procurar um lugar seguro. Felizmente, não tivemos mais nenhum problema durante o restante da viagem. Mas aquela noite em particular ficou gravada em minha memória de uma maneira tão vívida que até hoje me lembro dos detalhes com clareza. Foi uma experiência que nos uniu ainda mais e, ao mesmo tempo, nos fez refletir sobre o quanto o inesperado pode transformar um simples acampamento em algo assustador e inesquecível.